pessoal, já adentrando um pouco na modernidade, nós estudaremos também os contratualistas, que foram os pensadores que se dedicaram ao estudo do surgimento do Estado. Mas para chegar até os contratualistas, é necessário passar antes aqui sobre o surgimento da modernidade. Como que nós saímos da Idade Média e chegamos aqui na modernidade? E é muito importante que vocês tenham em mente que, naquela época, a sociedade até então, marcada pela unicidade, pela centralização e pela homogeneização, muito forte, né, muito presente na figura do monarca e da igreja, acabou resultando numa sociedade submissa, né, aos costumes, às superstições, à vontade e autoridade do monarca e à fé imposta ali pela igreja. E justamente em contraposição a esse mundo centralizado, vai surgir a modernidade, ressaltando ao homem, ao indivíduo, toda a sua capacidade racional, né, e de atribuir aos fenômenos da natureza um saber preciso e passível de controle e de previsão, né? E justamente imbuídos ali dessa noção de ordem, segurança e estabilidade, alguns pensadores vão começar a revisitar o surgimento, as teorias envolvendo o surgimento do Estado. Por quê? Até então, a figura do Estado estava relacionada com o divino, né? O monarca era um enviado de Deus para guiar o povo, né? E deslocando essa noção de divino e atribuindo a de racionalidade, a de homem, por meio de uma ordem, esses três autores aqui formulam as teorias do contratualismo, que você precisa saber para seu exame de ordem. E como um ponto em comum para todos esses autores, nós temos a existência de um estado de natureza. Esse estado de natureza ele pode ser hipotético ou não, a depender aqui de cada um dos autores, como nós veremos logo adiante. Né? Nesse estado de natureza, o que ele pressupõe? Ele pressupõe que no início da existência humana havia um estado em que se concedia uma liberdade ilimitada ao homem e justamente por isso havia-se constantes receios, constantes riscos de direitos individuais, de garantias do homem acabar sendo violadas. E aí, dos três autores aqui, começaremos por Hobbes. A principal obra de Hobbes é Leviatã. E para Hobbes, pessoal, o estado de natureza era hipotético. Inclusive, já está até aqui grifado para vocês. Hobbes hipotético, HH. Lembre-se disso para o exame de ordem. E uma concepção de Hobbes era que um homem é o lobo do homem. Para Hobbes, esse estado de natureza hipotético, ele era marcado por um sentimento de medo ao ser humano, né? Tamanha a liberdade que era concedida ao indivíduo e as pessoas teriam, né, que sentir medo. E justamente por conta desse medo constante é que os homens se reuniram e formaram o contrato social, né, para assegurar ordem, segurança e estabilidade nas relações. Uma característica do Estado hobbesiano é que ele pode ser absoluto, né? Hobbes, então, se filia aí, possivelmente ao absolutismo. Em contraposição, nós temos aqui Locke. A obra de Locke se chama Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Essa é a sua principal obra. E para Locke, aí, diferente de Hobbes, o estado de natureza não era hipotético, né? Então, esse estado de natureza em Locke, na cabeça de Locke, realmente ocorreu e havia, ao contrário do pensamento hobbesiano, não havia tanto receio assim. As pessoas até eram cooperativas, havia uma colaboração entre elas, mas esse estado de natureza, no final das contas, acabaria permitindo que, eventualmente, algumas violações pontuais ocorressem, e justamente por isso, para garantir aí a liberdade do indivíduo, o direito do indivíduo à sua propriedade e de não ter seus direitos individuais violados, seria necessário a existência de criação desse contrato social para ele assegurar um Estado
que lhe assegurasse ali ordem, segurança e estabilidade. E uma característica de Locke é que o seu estado é liberal. Ele não é absolutista como o de Hobbes. Ele se filia ao liberal. Então, mais uma referência aí, Locke liberal, LL, ok? E já passando adiante, para finalizar a apresentação dos contratualistas, iremos apresentar para vocês Rousseau, principal obra de Rousseau, do contrato social, né? E Rousseau ele vai não ser tão pessimista como Hobbes, mas nem tão otimista quanto Locke em relação ao estado de natureza. Ele vai compreender, sim, que o estado de natureza não era hipotético, mas ele vai dizer que os homens, na verdade, o homem até nasce bom. O problema é que a sociedade o corrompe, né? Então, para assegurar a vida, a liberdade e a propriedade do indivíduo, seria necessária a criação do Estado social. E aí já vejo vocês no próximo bloco, tendo consciência de que vocês já estão por dentro do contratualismo.